Em nome de Jesus, você que está de pé, olha para esse crente do seu lado aí. Como é que é esse refrão desse louvor que o Jovens cantou? Como é que é? O fogo de Deus, o zelo do fogo de Deus vai arder, né? Mais uma vez. Então fala isso para quem está do seu lado aí. Mais uma vez, o fogo de Deus vai arder. Para ensaio tá bom, pode melhorar. Diga para ele mais uma vez. Mais uma vez, o fogo de Deus vai arder. Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3. Quando os jovens cantaram esse louvor, comecei a rir ali. Falei, ai Jesus, que negócio é esse? É confirmação da palavra, irmãos. Amém? Então abra comigo Êxodo capítulo 3. No final a gente faz a apresentação do nosso livro, né? Um material aí que o Senhor nos deu. E eu tenho certeza que se você puder comprar, você vai estar abençoando o nosso ministério e também semeando na obra missionária. Amém? Mas no final a gente apresenta, vamos aproveitar o tempo aí para a gente ministrar a palavra de Deus. Êxodo capítulo de número 3, nós vamos ler os primeiros versículos. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, mas esta sarça não se consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima. Vou ver isso mais de perto. Então o Senhor viu que ele se aproximara para observar. Então do meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Amém? Se assente adorando ao Senhor. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Vou colocar esse negócio como tema da mensagem. Depois eu copio aqui. Gente, o texto apresentado a nós fala sobre a chamada de Moisés. A vida de Moisés é transicionada por 3 fases. Quantas fases? 3. A primeira fase da vida de Moisés é do seu nascimento a 40 anos de idade, Vitor. Nesse período, Moisés ele cresce no palácio, dentro da casa de Faraó. Moisés, ele aprende a ciência de todo mundo, ele aprende astrologia, astronomia. Moisés, ele vai aprender letras, matemática, física. Moisés está crescendo dentro da casa de Faraó, sendo um pupilo, sendo um discípulo para futuramente assumir o trono do Egito como sucessor de Faraó, porque Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Então, a primeira fase de Moisés, Moisés está no palácio. Só que acontece um episódio na vida de Moisés. Ele, além de crescer no Egito, dentro da casa de Faraó, Moisés também tinha um costume de visitar o seu povo, os hebreus. Moisés visitava a sua casa, a sua família de origem biológica. E nesses processos de visitar a sua mãe, de visitar o seu irmão, sua irmã, né, de visitar a sua casa, Moisés ele vai ver um soldado egípcio ferindo um judeu, oprimindo um judeu. E naquela revolta, Moisés vai matar aquele soldado e vai enterrar aquele homem na areia. E agora Moisés se torna um foragido da justiça lá do Egito. Moisés tem que meter o pé, gente. Moisés tem que correr do Egito, porque Moisés agora matou um soldado de Faraó. E agora começa a segunda fase da vida desse homem, que é do 40 anos a 80 anos. Moisés ele foge para o deserto. E lá no deserto ele vai conhecer a sua esposa, vai conhecer Jetro, vai casar com ela e agora ele vai começar a trabalhar como pastor de ovelhas. Então a primeira fase, Cainã, da vida de Moisés era um futuro faraó do Egito.
A segunda fase da vida de Moisés era um foragido cuidador de ovelhas, um pastor de rebanhos. E agora, nesse processo de cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro, Moisés está lá cumprindo o seu trabalho, cuidando dos gados. Vai tocando um gado de um lado para o outro, vai tocando a ovelha de um lado para o outro. E essa fase também dura 40 anos. Aproximadamente 80 anos de Moisés, acontece uma transição na vida dele, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Moisés, como de costume, está no deserto cuidando de ovelhas, procurando pastos verdes. E ele vai chegar num lugar chamado Horebe. Horebe, na geografia, era um lugar, presbítero Wendel, rodeado de montanhas, de rochas. E Moisés está lá, no monte Horebe. Horebe, no original, significa desolado, significa terra seca, significa um lugar que não tem amparo. Moisés está lá, em um lugar desolado. E eu quero aqui pensar, sem ferir o texto, que Moisés está chutando as pedrinhas, tocando as ovelhas, presbítero Rudney. Poxa, eu podia ser faraó, né? Tá lá, vai boizinho para um lado, vai ovelha para o outro, desolado, desamparado, abandonado, pensando na vida, o que ele poderia ser, as oportunidades que ele perdeu, tocando as ovelhas lá, cuidando e chutando as pedrinhas naquela terra seca, naquele campo árido, pensando, eu poderia agora governar o Egito, poderia ser eu faraó, poderia ser eu aquele que guardaria do meu povo, porque eu sendo faraó, eu poderia tirar o jugo do meu povo, eu poderia diminuir a opressão, e Moisés está ali pensando. De repente ele vai observar de longe uma sarça, e é cultural e comum dentro dessa geografia, no deserto ter sarças. A sarça é um arbusto bravo, é um arbusto seco, é uma planta que não dá fruto, é uma planta seca, que é cultural nas terras áridas da Palestina. Aquela planta está lá no deserto, ela cresce naquela terra árida, mas não produz fruto, e pelo sol do deserto, que chega aproximadamente 50 graus o calor, era comum, filho, a planta seca, que era a sarça, pegar fogo, mas por ser seca, pegava fogo e rapidamente se consumia. Então Moisés, quando olha a sarça, Cleberson, ele vê que era algo comum, é natural. 40 anos eu estou passando por aqui, 40 anos eu faço esse trabalho, 40 anos eu cuido destas ovelhas, 40 anos eu transito de um lado e para o outro, e eu já vi diversas vezes sarça pegar fogo. Só que quando ele começou a observar, aquela sarça queimava, mas não se consumia. Então ele ia de um lado para o outro cuidando da ovelha, e passava perto da sarça, e a sarça continuava queimando. Ele ia para um lado, observava a sarça, continuava queimando. Ele ia para o outro, a sarça continuava queimando. Aquilo chamou a atenção dele, ele disse: não é comum a sarça pegar fogo e não se consumir. Eu estou acostumado com o deserto, eu já vi sarça pegar fogo, mas já passou meia hora, pegou fogo e não se consumiu. Já passou 1 hora, pegou fogo e não se consumiu. Já está dando 2 horas, pegou fogo e não se consumiu. Então deixa eu me aproximar, para ver que sarça é essa, para ver que mistério é esse, para ver o que está acontecendo. E quando Moisés se aproxima, Deus se revela a ele. E aqui eu começo a mensagem. Os 3 segredos da sarça. Estou falando de remanescente. A sarça queimava, mas ela permanecia, não se consumia. Era uma sarça remanescente no deserto. E a primeira verdade que eu aprendo no texto é que Deus poderia escolher, Clebson, qualquer outro instrumento para falar com Moisés, sim ou não, gente? Deus não poderia se revelar para Moisés através de sonhos? Deus não poderia chamar Moisés através de visão? Deus não poderia descer através de um anjo e tratar com Moisés como tratou com Jacó no Val de Jabó? Sim.
Aqui há uma teofania, o texto diz o anjo do Senhor, com letra maiúscula. Então, não foi um anjo que Deus enviou, foi o próprio Deus que desceu para se manifestar a Moisés. Pega na mão desse crente aí, diga para ele: Deus desceu e escolheu a sarça. Vamos lá, qual é a primeira verdade, Vitor? Que Deus poderia falar com Moisés no palácio. Deus poderia falar com Moisés usando qualquer pessoa. Deus poderia falar com Moisés de diversas maneiras. Mas Deus escolheu aquilo que era comum, aquilo que era improvável, aquilo que era insignificante, para se revelar a Moisés. Uma sarça que não tem beleza, uma sarça que não tem aparência, uma sarça que nada chama atenção, foi o instrumento que Deus escolheu para falar com Moisés. E aqui vai a primeira verdade: Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe pela condição financeira, Deus não escolhe pelo sobrenome, Deus escolhe do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, Ele faz do jeito dEle. Samuel pega o vaso, enche de azeite e vai na casa de Jessé, lá em Belém. Sim, Senhor, eu vou. Por quê? Porque da casa de Jessé levantei o rei para Israel. Chegou Samuel, profeta, tá? Samuel tinha 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Chega Samuel na casa de Jessé. Jessé com medo, porque Samuel, autoridade maior até aquele momento. Ali era o governo teocrático, Deus governava o povo, não havia monarquia, não havia reis. O rei ali era Saul, mas agora começa a transição. Saul não foi escolhido por Deus, foi aprovado, mas escolhido pelo povo. Deus escolheu Davi, rejeitado pelo povo, mas escolhido por Deus. E aqui há uma comparação: Saul, escolhido pelo povo, rejeitado por Deus; Davi, rejeitado pelo povo, mas escolhido por Deus. E aí vai, Jessé chega e começa a passar os primeiros filhos: Eliabe, Abinadab, Samar. Tudo tem aparência de rei. Para Samuel, parece ser eles o rei. Por quê? Porque Samuel está comparando o trono com aquilo que ele conhecia. E quem ele conhecia? Saul. Saul tem aparência, Saul tem estatura, Saul tem tamanho, Saul tem porte de rei. Então, se Deus for levantar alguém, vai levantar semelhante a Saul. Então Eliabe parece que é rei, Abinadab parece que é rei. E quando Samuel ia deitar azeite, Deus vai dizer: Samuel, para, porque eu não escolho como o homem escolhe. O homem escolhe o que está diante dos olhos, mas eu conheço o coração. Levanta a tua mão nesta manhã e eu quero profetizar a primeira verdade sobre a tua vida. Você não está aqui porque você escolheu, você está aqui porque Ele te escolheu, Ele te separou. Você é sarça de Deus. Não tem aparência, não tem beleza, mas Deus escolheu, porque Deus não vê como o homem. Deus não escolhe como o homem escolhe. E eu poderia ficar só aqui, gente, porque a escolha de Deus é soberana. Deus não pede opinião para ninguém. Deus não tem assessores: vem cá, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma entrevista aqui, vamos ver quem tem, um currículo melhor. E cá para nós, se a gente for olhar a Bíblia, eu já tive a oportunidade de ler ela mais de 10 vezes, dou aula todos os dias, estudo quase todos os dias. Então vamos lá, se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, toda a escolha de Deus vai na contramão da escolha do mundo. Abraão, filho de Terá, um empresário que fazia imagens de idolatria. Deus pegou numa casa de idolatria, tirou Abraão e fez Abraão seu pai da fé. Dos 2 filhos de Isaac, Esaú era mais corajoso, mais forte.
era alguém que poderia ser o rei, era alguém que poderia ser o sucessor, era alguém que poderia ser o patriarca, mas Deus foi lá e pegou o menor. E antes dos dois nascer, há uma profecia: o maior servirá ao menor. Ó, se você pegar os discípulos de Jesus e fazer uma biografia em todos os discípulos, o mais certinho ali foi o traidor, que foi Judas. O mais certinho na ótica do mundo, que você olha e fala: não, parece que esse daqui é perfeito. Os outros, um era ciumento, o outro era o zelote que arrumava briga, um revolucionário. O outro era com raiva, era cheio de ira, bravo, que era Pedro. Um era fleumático, João e Tiago. Era egocêntrico, porque quando Jesus está ensinando eles, Tiago e João diz: Senhor, coloca um trono à direita para mim e uma à esquerda para o meu irmão. Ó, na frente de todo mundo. Imagina a confusão que deu. Ó, Tiago e João estão dizendo: ó, não, quando o Senhor subir para o seu reino, um trono é meu, um do meu irmão, um à sua direita, um à sua esquerda. Ó, imagina a confusão. Então, se você olhar, gente, na ótica de Deus e olhar na ótica humana, nós somos improváveis. Porque Deus escolhe a sarça, aquilo que é comum, para revelar aquilo que é extraordinário, Lucas. Porque se Deus escolhe grandes, a glória não é da escolha, a glória é de quem foi escolhido. Mas Deus escolhe os insignificantes. 1 Coríntios 1, versículo 27. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são, para que a glória e a excelência não seja dos homens, mas de Deus. Você foi escolhido por Deus, não porque você é bom, é porque Deus decidiu te escolher. E aqui está a soberania de Deus. João capítulo 15, versículo 17. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Você faz parte da escolha divina, por isso que você está aqui. Tinha pessoas melhores do que você, tinha pessoas melhores do que eu, mas Deus decidiu nos escolher. Então adore ao Senhor, porque fizemos parte da escolha dele. Então a primeira verdade aqui é que Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus escolhe aquilo que é comum. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê a intenção do coração. Então a primeira verdade da sarça é que Deus escolheu ela. A segunda verdade é o que chamou a atenção de Moisés. Como é que é o seu nome escolhido? Otávio. Irmão Otávio, o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, varão. O texto diz: o que chamou a atenção de Moisés foi o fogo que queimava e não se consumia. Então a sarça para Moisés é algo comum, é algo habitual. Moisés já estava se familiarizado com aquilo. Só que o que chamou a atenção de Moisés, para Moisés se aproximar, é que a sarça pegava fogo e não se consumia. Então nós aprendemos aqui que o que chamou a atenção não é a sarça, mas é o que estava dentro dela, é o que ela carregava. E o texto diz: Deus falou por meio da sarça. Então aquele fogo era o próprio Deus dentro dela, usando ela para atrair Moisés. Então vamos lá, deixa eu te falar uma verdade. Não é eu, é o que eu carrego. Não é você, é o que você carrega. Não somos nós, é o que nós carregamos. Então o que faz a diferença não é exatamente quem eu sou. O que faz a diferença é o que eu tenho, é o que eu carrego, é quem está comigo. Então o que chamou a atenção de Moisés não é a sarça. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo estava consumindo, estava queimando, mas não estava consumindo aquela sarça. Isso atraiu Moisés para perto. Então nós aprendemos aqui que o que faz você crescer, o que faz você prosperar, o que faz você alcançar lugares
lugares que você nunca imaginou alcançar. Não é quem você é, mas é a presença que você carrega. E eu te provo isso na Bíblia usando dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Do Antigo Testamento eu posso usar o texto de Isaac. Isaac, no Gênesis capítulo 26, Isaac estava com desejo, irmã Débora, de descer para o Egito, porque a terra que Isaac estava era uma terra seca. Isaac estava em Gerar, e Gerar era lugar de passagem, de pernoite, era um deserto, e lá havia fome. Só que o texto diz que o Senhor se revela a Isaac e fala com ele: Isaac, não desça para o Egito, fica em Gerar. Aí Isaac vai dizer: mas por que, Senhor? Aqui é terra seca. Aí Deus diz: Isaac, trabalha aqui, faça aqui, porque eu vou dar crescimento em você aqui. Isaac obedeceu, e o princípio de honra é obediência. O texto diz que Isaac ficou em Gerar, e toda vez que os servos de Isaac cavavam poço, dava água, os filisteus ficavam com raiva, ia lá e entulhava os poços dos servos de Isaac, e dizia: esse poço não é de Isaac, esse poço é nosso, porque a terra é nossa. Os servos iam para o outro lado, cavavam e dava água. Eu estou falando de deserto. Aí vinham os filisteus, enterravam e entulhavam os poços. Os servos iam para o outro lado, cavavam e dava água. Chegou então os filisteus na conclusão: não tem como parar este homem, porque aonde ele coloca a mão prospera. Aí o texto diz que a prosperidade de Isaac não estava nele, mas quem estava com ele era Deus, dizendo: Isaac, você não vai morrer de fome, você não vai parar, você não vai desistir, trabalha que eu dou crescimento, faz que eu prospero. Então o segredo não é quem sou, o segredo é quem está comigo. E o texto diz que naquele ano Isaac colheu 100 vezes mais. E eu quero profetizar para você que crê. Levanta a tua mão no terceiro andar nesta manhã. E eu quero, pela autorização desta palavra, declarar sobre a tua vida que a presença que está com você vai abrir portas, vai abrir acesso, vai enviar provisão, e você vai lembrar: não sou eu, é quem está comigo, é a presença dele. Não foi quem te indicou, não foi teu amigo que abriu, não foi teu amigo que fez um jeitinho, não, é a presença dele que vai fazer, é a graça dele na tua vida, é a glória de Deus sendo revelada através de você. Lembra de José? Aonde José botava a mão, prosperava. Por quê? Não é pelo José, é por quem estava com, é a presença. Então olha para quem está do seu lado, fala para ele: a presença que faz a diferença é a presença. A sarça é comum, a sarça é algo simples, mas o que chamou a atenção não foi a sarça, foi a presença que estava nela. Então você, aleluia, precisa entender isso, que o que vai fazer a diferença na tua vida é a presença que está com você, é a presença que você carrega. Aleluia. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto, um lugar seco, uma terra infrutífera, e a mensagem dele não era uma mensagem que amassageava ego de ninguém, era uma mensagem que levava ao confronto. João chamava para o arrependimento, era uma mensagem de confronto aos pecadores. E o texto diz que no deserto da Judeia se reunia multidões de pessoas para ouvir João. Não é porque João sabia falar direito, não é porque João tinha uma oratória e uma grande performance, não é porque João mandava no carro zero do ano, não é porque João oferecia algo material. João não tinha
tinha nem aparência. A Bíblia diz que João andava esquisito, uma roupa estranha, uma barba grande, comia comida diferente, mas o que atraía a atenção da multidão era a unção que estava sobre a vida dele. A unção potencializa o teu chamado, a unção te dá acesso, a unção atrai multidões, a unção de Deus abre portas, a unção quebra jugo. Então o que faz a diferença é a presença de Deus. É a presença dele. Quer cantar e o céu descer? A presença. Quer pregar e Deus responder? É a presença. Quer tocar e Deus curar? É a presença. Quer ser usado? É a presença. Quer fazer? A presença. A presença de Deus faz a diferença. Não é a minha performance, não é a minha oratória, é aquilo que nós carregamos. Você pode falar bonito, ter diploma na parede, mas se não tiver a presença, é como um latão vazio que faz barulho e nada faz. Mas quem tem a presença, até falando errado, a glória desce. E eu conheço pessoas assim lá na Ciderlândia, que eu tenho prazer, Cainã, de entrar na casa daquelas irmãzinhas. O chão é batido, chão grosso, mas quando a irmã começa a orar, pastor, vamos tomar café, mas antes do café vamos orar, e começa Jesus, meus amados, e começa a oração, vem o fogo do Espírito, o céu se rasga, porque o que faz a diferença ainda é a presença de Deus. Vivemos em uma geração que corre pela performance, que segue pela influência, mas não podemos nos esquecer do secreto, porque aquilo que é revelado em público começa no secreto. O que atraiu Moisés foi o fogo, e Deus se manifesta através do fogo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu já estou correndo para o final da mensagem. Estão tentando apagar o fogo da igreja, irmãos. Se você pesquisar na internet, tem muitos teólogos dizendo que o Espírito Santo não se manifesta mais nos dias de hoje como se manifestava na igreja primitiva. E esse grupo de pensadores é chamado de sensacionalistas. Aqueles que disseram que os dons e a unção se cessou só no tempo da igreja primitiva. Só que a promessa, quando Pedro assume a responsabilidade e ele prega, ele diz: a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos aqueles que Deus nos chamar, para todos aqueles que crê. Então a promessa de Joel continua nos nossos dias. Costumam dizer que Deus, ele já não opera como operava antes, mas isso é um engano. Porque uma das formas que Deus mais gosta de fazer ou de operar é pelo fogo. E eu te provo isso te dando alguns textos. Gênesis capítulo 15, Deus desce de madrugada para selar a aliança com Moisés através de fogo. Em Êxodo capítulo 3, Deus desceu como fogo através da sarça. Em Levítico capítulo 6, o profeta de Deus, que é Moisés, vai escrever para o povo e vai preparar o sacerdote Arão, dizendo que o fogo no altar deve continuar queimando e não pode se apagar. Lá em Daniel capítulo de número 3, Deus vai se manifestar como o quarto homem da fornalha. Aumentou o fogo 7 vezes, mas Nabucodonosor não conhecia o Deus de Daniel dos amigos, porque ele achou que o fogo ia matar quem é de fogo. Aí vem a Ana Clara cantando, dizendo que fogo não queima fogo, porque quem é nascido no fogo não é queimado pelo fogo de Deus, pelo contrário, quem é nascido no fogo, o fogo de Deus é combustível, e eu te provo isso na Bíblia. Isaías capítulo 6, o profeta vai ver anjos de fogo, porque serafins é anjos que ardem fogo, sobre o trono de Deus eles estão adorando
adorando, e debaixo do trono há brasas como de fogo. O profeta vai ter a visão da glória e vai dizer: eu vou morrer porque agora eu vi a glória de Deus. Aí vem o serafim, que é um anjo de fogo, pega uma brasa de fogo, toca nos lábios de Isaías e diz: Isaías, este fogo não é para matar, este fogo é para purificar. Você está preparado para ser profeta? Segura aí. Aí vem João Batista pregando no deserto: eu batizo com arrependimento, e a minha mensagem é: eu batizo com água para remissão de pecados, mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2, a igreja está reunida. Senhor, derrama o Espírito. Senhor, cumpre a promessa. De repente veio do céu um som, como de um vento, encheu a casa como nesta manhã. E quando os discípulos abriram os olhos para olhar, eles viram línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, para melhorar a tua adoração, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Senhor faz dos seus anjos ventos e a nós labaredas de fogo. Deixa eu ver se você é crente de fogo aí. Deixa eu ver. Lembra daquelas irmãzinhas Thales do círculo de oração? Tem fogo nos pés, tem fogo na mão. Cadê os sapatos de fogo? Cadê as irmãs que conhecem esse mistério? Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, jovens, tem fogo aí, tem Mac, tem fogo de Deus descendo nesta casa. E deixa eu te dar aí 30 segundos para você receber o fogo do Espírito. Olha para quem está do seu lado, diga para este jovem: a palavra é fogo. Jeremias, vai parar? Eu quero. Vai desistir? Eu também quero. Mas por que não para? Por que não desiste, Jeremias? Eu até pensei, eu até queria, eu pensei que Deus me iludiu. Iludido eu fiquei. Então para, Jeremias, ninguém te ouve. Eu até queria parar. Mas por que não para? Porque a tua palavra é como fogo cerrado em meu peito, queima os meus ossos, eu não consigo contê-la. Eu até queria, mas não tem como, porque a palavra é fogo. Então eu estou liberando o fogo de Deus para quem crê. Receba fogo pelo poder da palavra. Seja cheio do Espírito. Deixa eu ver quem está recebendo fogo aí. Levanta a tua mão, abre a tua boca para adorar. Eu vou te dar alguns segundos para você receber fogo dos céus. É um fogo que não mata, mas é um fogo que é combustível, que consome, que purifica, que renova, que traz vida. Oh, Jesus, eu sinto a graça dele aqui. Lembra da introdução da mensagem, Cleberson? Moisés está onde? Horebe. Qual é o significado de Horebe? Desamparo, terra seca, desolação. Moisés está lá quebrado, pensando na vida. Mas aí o fogo atrai.
Moisés chega quebrado na sarça, mas sai daquele encontro como o maior libertador de Israel no período do Antigo Testamento. Moisés chega quebrado até a sarça. Moisés chega como pastor de ovelhas até a sarça. Mas depois que Moisés se encontra com fogo, ele sai como libertador de Israel do cativeiro egípcio. Segura aí agora que eu já corro para o final. A terceira fase da vida de Moisés, de 80 anos a 120, é a fase de libertador, de ungido de Deus, de escolhido por Deus. E teve até uma reunião entre a família de Moisés, Arão e Miriam conversando dentro da tenda. Por que Deus usa Moisés de um jeito e não me usa assim? Ô gente, se levanta com o escolhido não, só aceita. Porque às vezes Deus trata com alguém de uma forma diferente. Deus usa algumas pessoas de forma diferente. E outra coisa para você jovem, deixa eu te ensinar o segredo. Deus não chama eco, Deus chama voz. Eu sei que vocês criam na mente de vocês referências, mas vocês não podem copiar suas referências. Referências é aqueles que apontam caminho, não que é uma xerox de cópia. Deus não quer cópia, Deus quer original. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma voz. Você pode até olhar para nós aqui como referência, admiro a chamada dele, mas você não vai pregar como o pastor Gustavo prega, você não vai cantar como Thales canta, você não vai ministrar como o Clebson ministra. Eu até queria ter a graça que o Clebson tem, de cantar e pregar do mesmo jeito, no mesmo tempo tá cantando e daqui a pouco tá pregando, cantando. Eu até tentei, mas não consegui. É bom demais, mas Deus usa ele de uma forma, Deus me usa de outra, porque para cada um Deus tem uma identidade. Então tá Arão e Miriam discutindo por que Deus fala com a gente de uma forma e fala com Moisés diferente. Aí Deus ouviu uma conversa na tenda e disse a eles: para vocês eu falo com visões, revelações e sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Então deixa eu te dizer nesta manhã, Deus está te chamando para ser voz e não para ser eco. Deus está despertando o teu dom. Ei, Timóteo, Deus não te chamou para ser Paulo, Deus te chamou para ser Timóteo. Deus te chamou para... Seja você. A nossa geração está perdendo a autenticidade. Você tem que ser autêntico. Deus vai te usar do seu jeito. Moisés falou: não sei falar. Deus falou: rapaz, eu te escolhi. Não diga que você não sabe, que você tem a língua pesada. Eu vou levantar Arão para te ajudar, mas é você que eu quero. Então para de se inferiorizar, gente. Porque a geração dos jovens tem um erro muito grande. Ele quer se comparar com o outro. E nessa comparação começa a se inferiorizar. Poxa, mas eu não sei tocar como a Melissa toca. Ah, então não vai ter como eu tocar, porque eu só sei uma nota. Aí Deus está falando: começa com uma, rapaz. Depois eu te dou outra, mas começa. Você nunca vai chegar no nível talvez de outra pessoa, mas você precisa dar um passo. Ah, mas eu não sei pregar como ele, que dá umas conjecturas. Eu não sei pregar como o Rudney, com aquela voz lá, né, de trovão, né, igual o Júnior Trovão. Rudney Trovão, estou batizando ele agora. Se na Assembleia tem o Júnior Trovão, na Congregacional tem o Rudney. Oh, não tem como. E como pode, né, pastor Renato? Magrinho desse jeito tem uma voz dessa. Eu falo meia hora e já fico rouco. O Clebson canta, prega todo dia e não fica rouco. Meu Deus, depois você me ensina. Mas para de se comparar. Seja você. Deus vai te usar do seu jeito.
Ah, mas eu não sei falar direito. Começa sem falar direito, mas começa. Ah, eu não sei cantar direito. Começa sem cantar direito, errando a letra, mas vai se aperfeiçoando, só começa. Não fica parado, sentado no banco, porque Deus não dá fogo para quem é desocupado. Deus não dá dom para ficar parado. Deus não dá chamada para a gente ficar aqui sentado. Então se levanta, jovens, porque através da sua vida, Deus vai levantar outros Moiséses que estão perdidos aí. Olha para quem está do seu lado aí, fala para ele, começa. Só começa. Quando eu comecei a minha faculdade de bacharel, eu só comecei. Eu nem sabia que eu ia terminar. Eu só comecei. Veio a pandemia, continuei. Me formei, hoje eu sou professor no CETEMIT, dou aula também em outras instituições. Aí há 2 anos atrás eu comecei uma outra faculdade, só comecei, nem sabia que eu ia terminar. Esse ano agora que está passando é o 3º ano, ano que vem eu já me formo, psicopedagogo. Eu só comecei, irmão, só começa. O livro que eu escrevi, na verdade já eram de blocos de notas que eu tinha anotado. Esse livro nasceu quando eu preguei no SEMAC, no ano do propósito, 3 anos atrás, há 4 anos, se não me falha a memória. No congresso do propósito, Deus fez algo extraordinário na minha vida. Só que quando eu comecei a trabalhar com vendas, porque eu vendo perfume, hidratante, eu mexo com vendas. Na época era na Rinodê. E a galera fazia chacota, né? O Gustavo chamou para um café. Aí chegava lá, era a apresentação da Rinodê. Eu fazia muito isso. Mas tá bom, deu certo. Aí eu ouvi uma palestra do pastor Tiago Brunet. E na palestra, esse pastor ele disse, olha, tudo que Deus fizer na sua vida, ou tudo que Deus liberar na sua vida, anota. Porque a nossa mente acaba esquecendo. Então, se Deus usar um profeta para falar com você, anota a data, o horário, o dia, o que for falado. E ora em cima disso. Porque a palavra do Senhor diz que para a profecia se cumprir, para o profeta ser considerado profeta, a profecia tem que se cumprir. Então anota. E a partir daí eu comecei a anotar várias coisas, Cainan, que Deus ia fazendo e tal. E no dia desse congresso foi um divisor de águas para o meu ministério. Deus fez algo extraordinário. E debaixo do êxtase daquele culto, eu cheguei em casa muito feliz. Eu fui anotar o que Deus fez no culto. E quando eu fui anotar, não tem aquela curiosidade, filho, de você ler o que já tinha anotado antes? Eu comecei a passar o bloco de notas e olhar as anotações passadas. Eu comecei a chorar. Porque o que eu estava vivendo ali eram promessas que Deus tinha liberado antes na minha vida. E foi daí que surgiu o livro. Eu comecei a escrever. Eu nem sabia como fazer, gente. Editora, gráfica, design, aquelas coisas todas. Mas eu só comecei. E por que eu estou dizendo isso? Para você, jovem, que tem medo de começar. Para você que tem medo de romper para viver o extraordinário, comece. Não sabe como vai chegar, mas só comece. Não sabe o que vai acontecer, mas só começa. Pedro viveu algo que os outros não viveram. Por quê? Porque Pedro foi o único que teve iniciativa de descer do barco. O convite foi para todos, peguei do Kleberson, mas o único que teve a iniciativa de descer foi Pedro. Ah, mas afundou, mas andou na água. E no meio dos discípulos lá, o único que poderia se levantar e bater no peito e falar, eu vivi o que vocês não viveram. O que, Pedro? Eu andei na água, vocês não. Então, ó, fica para lá. Por quê? Porque ele fez algo que ninguém fez. Então pega na mão desse jovem aí, sacode ele e fala para ele, pare de se comparar com os outros. Só começa. Se é para liderar, lidera. Se é para pregar, prega. Se é para cantar, canta. Se é para servir, serve. Mas só começa. Começa.
Oracandarabacalaraçui. Desperta o dom que há em ti. Começa. Você não vai começar pregando no congresso, mas se é na consagração, prega dando a tua vida. Se é para trás, prega dando a tua vida. Só começa, 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 começa. E eu fecho agora. Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco, que é conhecido pelos judeus como a sua Bíblia, a Torá, o livro da lei. Para os judeus ortodoxos até os dias de hoje, eles reconhecem mais Moisés do que Jesus. Para os judeus ortodoxos, não os judeus cristãos. Em muitos conflitos entre Jesus e os fariseus, o conflito era: você está dizendo que é maior do que Moisés? Então olha quem foi Moisés, gente. Alguns atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés. Moisés também foi autor de alguns salmos. Libertou o povo de Israel do Egito. Conduziu mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Deus falava com ele face a face. Moisés colocou, Melissa, a salvação dele em risco pela vida do povo. O povo pecou. Moisés no monte disse: Senhor, se for matar o povo, tira o meu nome do livro da vida. Olha a coragem que esse homem tinha. Olha a comunhão que ele teve com Deus. E Deus falou: tá bom, Moisés, para não tirar o seu nome do livro da vida, eu tenho misericórdia do povo. Mas avisa eles que eles não entram. Quem vai entrar são os descendentes deles. Tá bom, Senhor, tá bom. Moisés, avisa também que eu não vou mais com eles. Aí Moisés falou: aí não. Se a tua presença não for, eu não saio. Olha o pedido ousado, tá? Senhor, fala, Moisés, eu quero ver o Senhor. Como, Moisés? Eu quero ver a tua face. Moisés, não tem como. Eu até queria te mostrar, mas se você ver, você morre. Mas para te dar um gostinho do que é minha presença, vai na fenda da rocha. Eu vou botar minha mão e quando eu terminar de passar, você me vê descosta. E Moisés viu a graça e a misericórdia do Senhor. Quando Moisés morreu, Deus deu uma ordem: Miguel, fala, Senhor, esconde o corpo dele, nem Satanás vai achar. Estão procurando até hoje. Está escrito isso na tua Bíblia, só você lê. Que Satanás contenda com Miguel para procurar o corpo de Moisés e nunca encontrou. Está escondido em Deus. Eu estou falando de Moisés aqui agora. Mas eu não preguei de Moisés, eu preguei sobre a... Então, para ter Moisés, teve que ter o quê? Sarça. Não, fala bonito. Para ter Moisés, teve que ter o quê? A sarça. Pegou não? Pastor, não entendi. Quem é a sarça? Deus pegou aquilo que é comum, Clécio, e eu deixo vocês passar isso adiante, porque o que é de Deus a gente passa. Deus pegou a sarça que é comum e fez daquilo comum um altar para levantar quem está quebrado como libertador, para escolher quem está caído como libertador, para levantar um foragido como libertador, para levantar um caído como libertador. Vou continuar aqui até você entender. Deus pegou a sarça e através das sarças Deus levantou um altar para levantar quem caiu como libertador, para levantar quem falhou como libertador.
libertador, para levantar o foragido como libertador. E quem é a sarça? Eu e você, eu e você, eu e você. Deus vai nos levantar como altar para ser bênção de Deus para muitos Moisés que estão quebrados lá no mundo, que estão foragidos lá no mundo. Tem muito Moisés fugindo do propósito, mas quem Deus vai usar? Eu e você, eu e você, eu e você. Somos sarças, somos altares de Deus. Só quem é escolhido aqui para levantar outros escolhidos, só quem é chamado aqui para ser instrumento de Deus, para levantar outros. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, que eu vou liberar a última profecia. Deus está te dando graça, Deus está te dando graça e autoridade, porque através da tua vida, e eu já vejo jovens entrando nesta porta. Eu já vejo pelos olhos da fé um exército se levantando de jovens no mato, jovens improváveis, jovens que eram foragidos, jovens que estavam fugindo do chamado, mas Deus está levantando hoje como libertadores, como instrumentos de Deus, para libertar quem está cativo, para levantar quem está caído, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Receba a autoridade do Espírito Santo, há uma unção de Deus na tua vida. Pega aí agora, pega aí agora, pega a unção. Fica de pé. Tá. Clebinho, vem cá, filho. Vem cá, os jovens. Vem cá, Wendel. Os pastores aqui, o pastor Renato, o Rudney. Fica aqui na frente comigo. Eu quero chamar aqui à frente todos os jovens. Todos os jovens vêm aqui à frente, todos os jovens. Vem cá, Cainã. Nós queremos orar por vocês nesta manhã. Nós não sabemos quem são os Moiséses aqui. Nós não sabemos quem são as Déboras, as Esté que estão aqui, os Daniéis, pastor, os Samuéis que estão aqui. Nós não sabemos. Somos apenas sarças para levantar os libertadores aqui. Você vai levantar um altar no seu colégio. A sua casa vai ser um altar de Deus. O seu trabalho vai ser um altar de Deus. Às vezes, você não vai conseguir pregar aqui. Mas eu conheço pessoas, Wendel. Eu conheço jovens que têm o poder, pastor Renato, de chamar outros jovens para a igreja. Você dá um microfone na mão do menino, ele treme todo, não sai nada. Mas pensa no evangelista bom que busca, que vai na rua, que pega o carro, vai na casa dos jovens, coloca lá vários jovens dentro da igreja. Vai colocar para pregar, não sai nada. Por quê? Porque Deus chamou para atrair. E Deus vai levantar vocês aqui. Pode chegar mais para frente, tem um lugar aqui, ó, para o pessoal lá de trás chegar mais para frente. Nós vamos orar por vocês. O Thales vai louvar ao Senhor. E enquanto o louvor for cantado, eu sou fruto de oração, irmãos. Então eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E que vocês agora só começam. Deus chamou para a palavra, começa. E vocês vão orar, dizendo: Senhor, me dá graça, me dá autoridade, me dá unção. Vocês não vão pedir nada da terra, porque carro, casa, casamento, isso daí é as demais coisas, isso o Senhor acrescenta. Vocês vão pedir coisas dos céus. Senhor, me dá autoridade, me dá dom para pregar, me dá dom para curar os enfermos. Senhor, me usa em mistério, me usa em profecia. Senhor, me usa no louvor, me usa para ganhar almas. Vocês vão orar pedindo autoridade do Senhor. E nós vamos orar pelas suas vidas, amém? Quando o Thales começar a louvar,
Eu quero convidar os ministros que estão aqui comigo para impor as mãos sobre esses jovens. E nós vamos, na posição de Paulo, despertar dons que estão aqui. Deus vai usar vocês na oração neste momento, amém?